Eu gostaria de pedir muitas orações pelo retiro que vai haver agora em Barreto, São Paulo, do dia 13 ao dia 17, de segunda, portanto, até sexta-feira, orientado pelo Padre Golpe, aquele grande missionário de Nossa Senhora e fundador do movimento sacerdotal mariano. Eu não tenho notícias a respeito do número das pessoas. Alguns sacerdotes aqui da nossa diocese participarão e o próprio bispo, eu estarei lá, mas parece-me que houve realmente uma afluência bastante grande de participantes, padres e bispos. Também gostaria de comunicar uma notícia de que fui convidado para participar de uma entrevista na Rede Viva, esta rede católica de televisão. Isso será segunda-feira, às 21h30, segunda-feira próxima. Claro que só pode ouvir a Rede Viva quem tiver ou uma parabólica ou então estiver ligado aí a TV a cabo. Por enquanto, esperamos depois ter aí os programas todos abertos a todos. No dia 12, às 9 horas da manhã, haverá crisma no Recanto do Sol. Dia 15 é dia de Santo Alberto Magno, um grande santo, extraordinário santo, um homem que na prática sabia tudo. As suas obras hoje servem de ponto de partida para estudo até dos cristais. Foi o grande depositário de toda aquela cultura e a ciência da Idade Média e que preparou o caminho para o grande Santo Tomás de Aquino. Felizmente, a Idade Média vai sendo recuperada pelos cientistas para uma visão muito mais justa e objetiva, muito luminosa, porque de fato foi numa época de grande cultura e olha, de grandes iniciativas de toda a espécie. Santo Alberto Magno, professor de Santo Tomás de Aquino, chamado doutor Magno, grande doutor. Nós, no dia 17, teremos também a festa de Santa Isabel da Hungria, uma rainha, e que, no entanto, fez da sua função não a vaidade ou a superioridade, mas, pelo contrário, o serviço a todos, principalmente os mais pequeninos, aos pobres, às viúvas, aos órfãos. E ela sofreu muito por causa disto, da sua fé e da sua caridade. Mas, na verdade, deu-nos um exemplo maravilhoso de como a própria grandeza humana não impede da santidade. Pelo contrário, pode até dar aí uma dimensão nova a toda a caridade de uma alma que ama a Deus e ao próximo. Também no dia 19, domingo, às 8 horas, nós teremos crisma em Ouro Verde. E às 17 horas será a bênção da instalação, das novas instalações das Irmãs Franciscanas da Imaculada. Esta congregação nova que veio para cá, é nova inclusive na igreja, e que está realmente prometendo tanto bem à nossa diocese e a toda a igreja. Eu queria também comunicar que nós faremos, no dia 8 de dezembro, uma grande manifestação de homenagem à Nossa Senhora. Vamos proclamar a todos que nós somos filhos de Maria, a Mãe de Deus, que é também nossa Mãe. A propósito disso, os sacerdotes, na última reunião do clero,
assinar um manifesto que eu passo a ler para todos. Manifesto. Considerando como disposição divina o fato de que o povo católico, desde os tempos apostólicos, tenha assegurado a piedosa veneração à sublime Virgem Maria, reconhecendo-a como mãe espiritual de toda a cristandade, em razão do testamento de amor de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, ao dizer: eis tua mãe, considerando ainda o fato de que a lei de Deus, em seu 4º mandamento, nos obriga a honrar pai e mãe, privilegiando como único mandamento acompanhado de promessa divina, manifestamos publicamente a nossa indignação e horror à atitude absurda e atrevida de um corifeu de seita brasileira recentemente fundada ao chutar e esmurrar uma estátua que representa a Virgem Santíssima com o título Nossa Senhora da Conceição Aparecida, aclamada pela Igreja e pelo povo brasileiro como padroeira do Brasil. Diante dessa ofensa à padroeira do Brasil, nós, o clero da Diocese de Anápolis, representando todo o povo católico da Diocese, repudiamos a atitude desrespeitosa daquele pastor e de sua seita nesse ato nefando que ofendeu a catolicidade e causou espanto e horror a todo o povo brasileiro, até mesmo dentre os irmãos protestantes, judeus, muçulmanos e a todo homem de bem desta nação. Estamos preocupados, pois cremos que esse ato não foi algo isolado, mas a expressão de um desejo dos inimigos de Cristo e de sua Igreja em ofendê-lo através de ofensas à sua Santíssima Mãe, culminando com a retirada do feriado nacional de 12 de outubro, para que assim a Virgem Santíssima não seja homenageada pelos seus devotíssimos filhos. A esses e a todos os inimigos da Virgem Maria lembramos: ela é a mãe do Redentor, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Certamente ele haverá de defender a honra de sua mãe, justamente ele que instituiu e cumpriu o 4º mandamento da santa lei de Deus. Convocamos todo o povo católico a promover atos públicos de desagravo às ofensas dirigidas à Santa Mãe de Deus nas diversas paróquias da Diocese, que culminarão com um ato oficial de homenagem solene no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição. E as autoridades deste país, expressando a indignação de toda a nação, tomem as medidas legais contra essa seita e a TV Record responsável pela transmissão daquele ato criminoso. Vamos rezar para que os nossos irmãos abram os olhos a esta que é, afinal de contas, uma situação dolorosa em que não apenas não encontramos sentimentos cristãos, mas nem humanos, de respeito à consciência e às convicções de uma parte tão grande da população brasileira. Meus caríssimos irmãos, hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que é muito importante. Há uma frase que foi dita logo no começo da igreja e que depois se tornou quase que um slogan e
que dizia: fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. O que significaria isto? Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente no seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas, que continua o concílio, a necessidade da fé e do batismo, e ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo como por uma porta. Por isso não podem salvar-se aqueles que, reparem bem, sabendo que a igreja foi fundada por Deus através de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou então perseverar. Portanto, não estamos lembrando aquelas pessoas que sem culpa desconhecem Cristo e a sua igreja. Continua o concílio: aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida através do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Mas, é claro, não a conseguirão sem não só a redenção de Cristo, mas a perpetuação do sacrifício que se opera no mundo pela igreja. A igreja continua oferecendo dia e noite, do nascer ao pôr do sol, como diz o profeta Malaquias, naquele anúncio maravilhoso, continua oferecendo o sacrifício do Calvário pela salvação dos homens, e desta maneira aplicando a cada tempo e a cada geração o sangue purificador, redentor, maravilhoso de Jesus Cristo. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que sem própria culpa ignoram o Evangelho. Porque sem a fé não se pode agradar a Deus. Mesmo assim, a igreja tem o direito e o dever de evangelizar todos os homens. Esta evangelização é necessária. E é curioso que, principalmente nesta época, de repente todos acabam voltando-se para a igreja como aquela que tem uma palavra de serenidade, de justiça, de amor, de fraternidade. O Papa realmente tem sido para nós aquele Cristo que passa, como costumava dizer Santa Catarina de Sena. Sem esta igreja que reza, que se sacrifica, que santifica o mundo através dos seus filhos, realmente não há salvação. E mesmo aqueles que se salvam fora dela, salvam-se em referência a ela e por causa da sua presença no mundo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.